Seguimos direto do Central Imob Experience, que esse ano leva o nome do grupo La Madre. Nós estamos com o CEO do grupo aqui, o Rafael Marutaca, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema da palestra dele. Algumas estratégias de crescimento importantes para o setor, mas importantes para qualquer setor, né, Rafael? Exato, Brenda. Bom, obrigado. Para nós, um evento, primeiro, falando até do Central Imob Experience, é um evento muito importante, porque quanto mais o mercado cresce, a gente cresce em conjunto. E o que a gente buscou trazer aqui para o evento foi realmente estratégias que funcionaram para o grupo. Hoje a gente tem 8 marcas diferentes. Até uma novidade, é algo inédito, e a gente vai trazer aqui no evento, a gente está trazendo a marca Taco Bell para Paraná e Santa Catarina. Hoje é a 5ª marca mais valiosa do mundo em restaurantes. São mais de 7 mil restaurantes e a gente vai ter essa exclusividade aqui. E a mesma estratégia que trouxe a Taco Bell até nós é o que a gente replica no mercado imobiliário. Porque quando a La Madre surgiu, ela surgiu com o conceito de ser um universo de soluções. O que significa isso? É realmente criar um ecossistema, trazer comodidade para os clientes. E muitas vezes o corretor ele precisa entender dessa necessidade. Até brinco e até um ponto polêmico, talvez, a gente fala muito sobre a questão de ser especialista e ser generalista. O cenário atual, já há 5, 6 anos, muitos estudiosos desse segmento vêm falando, pô, eu tenho que ser um generalista especialista. Eu não posso só falar de imóvel, por exemplo, no mercado imobiliário. Eu tenho que saber como viabilizar esse imóvel. A gente está no momento hoje, principalmente, Selic subindo, uma perspectiva de ser liberado 15% a 20% a menos de financiamento. Ou seja, o que isso significa? Menos financiamento, menos venda, para quem depende só de financiamento. O que eu vou fazer? Qual que é a minha estratégia para isso? Então, a gente atua realmente em mostrar que você tem que entender, pô, eu tenho financiamento? Tenho, claro, mas eu tenho estratégias de alavancagem de crédito. Hoje eu tenho produtos como home equity, crédito consignado, formas de levantar capital que não dependam diretamente do financiamento. Então, se eu fosse resumir, criar um ecossistema de soluções é entender toda a vida do cliente junto ao seu negócio. Isso pode ser replicado para qualquer empresa. Conta mais para a gente sobre o Grupo La Madre. Como é que ele começou e como é que foi essa expansão? Legal. Bom, o Grupo La Madre ele nasceu no mercado imobiliário. Eu sou corretor de imóveis, inclusive, não atuo. Mas primeiro ele nasceu como uma corretora de seguros, atendendo muitas imobiliárias, e a gente percebeu que a gente queria crescer. Falou, pô, como que eu posso fazer isso de maneira exponencial e realmente estar no Brasil? Hoje a gente tem 255 unidades aproximadamente em todo o Brasil. E o que a gente fez? Realmente foi criar um modelo que a gente pudesse replicar em conjunto com outras empresas. Então, primeiro, a La Madre veio do mercado imobiliário, atuando muito fortemente nesse mercado. Depois a gente entrou com produtos de nicho, de crédito, de investimento, produtos de saúde. E quando a gente fala ecossistema, realmente hoje a gente tem marca de marketing, hoje a gente tem uma empresa de viagens. E aí muita gente fala assim, tá, mas o que tem a ver viagem com crédito? Bom, se eu olhar realmente só para o mercado, eu vou te falar, bom, não tem nada a ver. Mas, dentro da estratégia da empresa, ela tem total comunicação, ela tem total sinergia. Por quê? Cada vez mais, para a gente ganhar do digital, essa é uma briga, eu acho que muito grande para o mercado, para eu continuar realmente existindo, eu não posso oferecer aquele produto. Eu, de novo, eu vou pensar no que ele precisa e formas de atrair ele. Porque imóveis, vamos pensar, trazendo sempre muito pensando aqui em mercado imobiliário. O mercado imobiliário, eu tenho Maringá, talvez um ticket médio, 400, 500 mil reais. Não são todas as pessoas que vão comprar um produto de 400 a 500 mil reais. Como que eu posso atrair ele? Como que eu posso adquirir esse cliente como estratégia de aquisição? Eu posso trazer ele por um outro produto. Talvez por um planejamento de crédito que ele vai investir R$ 300 por mês. R$ 300 por mês, de outro lado eu tenho 500 mil. Então, são formas, todos os produtos, eles vão muito em conjunto com o perfil do cliente daquela empresa e formas de realmente trazer de maneira mais fácil, não depender só de um produto. Você falou sobre essa questão da diversificação de investimentos também e de ter essa visão estratégica. O que falta para desenvolver em mais gente essa visão de não trabalhar só um nicho ou não focar só na venda e realmente conseguir expandir isso para trazer outras possibilidades?
Acredito muito em educação. Muita gente, e principalmente o mercado imobiliário, a gente tem uma grande discussão e muitas imobiliárias reclamando e falando assim, os meus corretores eles são reativos. E realmente são. Hoje a gente tem um índice que aproximadamente 75, 80% dos corretores, eles apenas aguardam leads. Eu não posso ser assim. Se eu quero continuar no mercado, eu realmente tenho que ir atrás desse cliente, eu tenho que desenvolver esse cliente. Então, o que a gente sempre vai pensar muito nesse cenário é de não ser mais reativo, de buscar a educação. E a imobiliária, ela tem que relembrar, o dono do negócio, você pega um jogador de futebol, ele treina muito mais do que joga. Você pega um tenista, ele treina muito mais do que joga. Todo mundo treina muito mais do que joga. Agora, o corretor, quando ele vai vender o imóvel, ele não treina, ele só joga. Então, aqui eu acho que realmente o ponto eu preciso de mais educação, eu preciso entender o porquê eu vou fazer isso. Por que eu preciso? É uma estratégia. Não é simplesmente, não, é para ganhar mais? Claro, eu falo muito sobre rentabilização, sem dúvida nenhuma. A gente não é uma ONG, eu preciso ter resultado para que a empresa ela continue realmente existindo. Mas ele tem que entender o objetivo, tem que entender o porquê, ele tem que buscar essa educação, então, para deixar de ser reativo e passar a ser ali o autor realmente do negócio. Rafael, para os nossos ouvintes de outras áreas que estão nos acompanhando hoje também, o que serve para o setor imobiliário, que também serve para essas outras áreas, onde o próprio Grupo La Madre atua e que existe essa carência, isso que você falou agora, né, de repente não valorizar tanto esse tempo de preparo para poder atuar, isso também você tem encontrado nessas outras áreas? Em geral, em todo segmento. Sinceramente, eu acho que o que a gente buscou trazer... Hoje a gente trabalha com mais de 600 produtos. É muita coisa. Primeiro, ninguém trabalha 600 produtos. Mas por que eles existem, então? Porque todo esse trabalho é muito personalizado. Então, se eu penso num escritório de contabilidade, o advogado, ele tem muita confiança, por exemplo, do seu cliente. E o que ele faz? Ele leva só o problema. É aquela coisa, eu levo um imposto para pagar no final do mês. Não, se eu tenho confiança, eu preciso levar mais solução para ele. Toda empresa precisa de crédito. Por que talvez o escritório de contabilidade não leva esse crédito? Por que uma clínica talvez ela já não possa fornecer algum produto talvez de uma telemedicina que seja importante? Então, para toda a área, você vê a necessidade de outros produtos. E isso tem acontecido. Então, se você pegar a própria Magazine Luiza, você vai ver que eles vendem até produtos de seguro lá dentro. Mas por que isso? Porque existe mercado, sem dúvida nenhuma, senão eles não fariam. Mas principalmente porque eu preciso estar mais próximo do meu cliente. Essas dicas valiosíssimas, o pessoal que está aqui na palestra vai acompanhar mais a fundo, mas eu acho que o que fica realmente dessa conversa é buscar conhecimento, né? O que a gente tem ouvido de todos os nossos entrevistados, os palestrantes dessa manhã, é justamente isso. Quem está preparado, com certeza, se dá melhor e consegue fazer o negócio crescer, seja em que área for, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Rafael, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Nós conversamos com o Rafael Marutaca, que é CEO do Grupo La Madre e que vai falar aqui no evento sobre estratégias de crescimento. E se você também quer aproveitar esse conhecimento, de repente perder um trecho dessa entrevista, quer compartilhar com algum empresário desse ou de outros setores, essa entrevista na íntegra está no nosso site, cbnmaringá.com.br, está no nosso canal no YouTube também, para você ouvir de novo, para você compartilhar todo esse conhecimento, toda essa informação com quem precisa. Afinal, como a gente ouviu aqui mais uma vez na entrevista, conhecimento é essencial e preparo também. Seguimos aqui do Central Imob Experience.